Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para louvarmos o nome do Senhor, meditarmos na palavra de Deus. Nessa noite quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias para que juntos nós possamos estudar, ler, meditar na mensagem do Salmo de número 123. Salmo de número 123, são poucos versículos, vamos ler todos juntos aqui. Os irmãos me acompanhem nessa leitura. Diz assim: A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Contemplai como os olhos dos servos olham para as mãos dos seus mestres, e como os olhos de uma donzela para a mão da sua senhora. Assim os nossos olhos esperam pelo Senhor Deus, até que Ele tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, tem misericórdia de nós, porque estamos demasiadamente preenchidos de desprezo. A nossa alma está demasiadamente preenchida pela zombaria daqueles que estão à vontade e do desprezo dos orgulhosos. Amém? Irmãos, na nossa vida, uma das coisas que acontece muito conosco é nós nos decepcionarmos com as coisas, com as circunstâncias, ou às vezes nós vermos um plano, um projeto que nós então fizemos para alguma coisa fracassar. Isso acontece porque nós não sabemos muitas vezes fazer planos, né? A gente não tem domínio sobre nenhum tipo de situação, sobre o passado, nem sobre o presente, muito menos sobre o futuro. E muitas vezes nós insistimos em planejar coisas que nós não controlamos e às vezes elas dão errado. Mas também nós temos um adversário, que é o diabo, e muitas vezes ele então nos sabota e a Bíblia fala que ele está o tempo todo ao nosso redor, procurando nos tragar, e muitas vezes então ele interfere no curso das nossas vidas e coloca obstáculos no nosso caminho e frustra muitas vezes planos, expectativas que nós temos para as coisas que nos acontecem. No Salmo de número 123, que é um cântico dos degraus, né? Era um cântico que os israelitas cantavam quando eles estavam então peregrinando e chegando ali ao templo de Jerusalém, subindo os 15 últimos degraus para o templo. A gente pode ver que o salmista que escreveu esses versículos, ele parece estar dizendo de como o povo de Deus deveria lidar então com as decepções, com as dificuldades, com as frustrações da vida. Uma história interessante sobre um missionário escocês chamado Robert Moffat. Ele é um missionário bastante conhecido porque ele desenvolveu um ministério pioneiro muito relevante na África do Sul. Ele fez um grande trabalho ali entre os anos de 1795 e 1883. Então, um dia ele retornou à sua terra natal, a Escócia, a fim de recrutar mais obreiros para aquele trabalho que ele estava fazendo ali na África do Sul, isso por volta de 1840. E ele então chegou ali na Escócia e ele foi para a igreja que ele iria então pregar, onde ele iria então falar para aquela igreja, e ele queria levar muitas pessoas dali já para trabalhar na África do Sul, naquele trabalho de missões. Mas quando ele chegou naquela igreja ali, ele ficou tremendamente decepcionado, porque era um dia muito frio, né? Nevava muito. E pouquíssimas pessoas tiveram coragem, então, de sair de casa e ir até o culto para assistir à pregação do Robert Moffat. E ele ainda ficou mais decepcionado ainda, porque além de serem poucas pessoas, eram só mulheres. E a mensagem que ele tinha preparado lá, era baseada em Provérbios 8:4, né? A vós, ó outros homens, clamo, porque a África do Sul, naquele tempo, não era um lugar para mulheres, não existia a mínima condição dele levar mulheres para a África do Sul, ele precisava de homens. E quando ele se deparou com aquele público reduzidíssimo e só de mulheres, ele ficou tremendamente decepcionado. E ele ficou tão decepcionado
que ele não percebeu que havia um rapaz naquele público que era o rapaz que dava manutenção no órgão da igreja e ele estava ali naquele culto. Mas ele foi, pregou a palavra de Deus, pregou a mensagem e como ele previu, então ninguém atendeu ao seu chamado para fazer parte daquele trabalho missionário. E ele então foi embora. Entretanto, aquele jovem, aquele rapaz ainda muito novo, que dava manutenção ali no órgão, ficou extasiado com o desafio proposto por Robert Moffat. E ele então decidiu que ele seria um missionário, que ele seguiria os passos daquele pregador. E ele então começou a estudar, graduou-se em medicina e ele entregou o resto da sua vida ministrando ao trabalho de ministrar o evangelho às tribos longínquas da África. O nome daquele rapaz era David Livingstone e ele foi um dos mais famosos missionários da história. E além de ser missionário, ele acabou se tornando genro de Robert Moffat. E aí a gente vê que numa situação em que aquele homem estava totalmente decepcionado, porque ele imaginou que nada daquilo que ele veio fazer ia dar certo. Deus tinha um plano muito maior. Deus tinha um projeto muito maior. E apesar dele ter ficado decepcionado, ele estava realizando exatamente a vontade de Deus naquela situação. É justamente isso que o salmista está dizendo aqui no Salmo de número 123. E aí nós temos 3 coisas importantes que a gente precisa lembrar quando a gente se decepciona com alguma situação na nossa vida. 3 coisas, 3 conselhos importantes que a gente precisa lembrar, 3 atitudes que a gente precisa ter para lidar com as decepções. A primeira atitude que a gente precisa ter diante de uma decepção na nossa vida é a fé. Fé em Deus. Porque quando a gente fala do ponto de vista humano, geralmente as circunstâncias são terríveis. Quando a gente olha do ponto de vista humano, geralmente os nossos planos quebrados, geralmente aquilo que falha na nossa vida, às vezes não tem conserto, ou às vezes nos deixa totalmente desesperados e desesperançosos. Mas nós precisamos ter fé. E não fé nas coisas humanas ou terrenas, mas fé no poder e na graça, na misericórdia e na soberania do nosso Deus. É por isso que lá no Salmo 121, né, que também é um dos salmos dos degraus, o que o salmista diz? Senhor, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro? De onde vai me vir o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aqui no Salmo 123, no versículo 1, a primeira coisa que o salmista diz é: a ti eu elevo os meus olhos. A ação de olhar para o alto é uma expressão de confiança utilizada, né, pelo salmista no Salmo 121 e aqui nesse versículo do Salmo 23. Olha, Senhor, eu olho para o Senhor porque o Senhor está sentado no trono do céu e o Senhor é quem tem poder sobre tudo que existe. O Senhor habita no céu. E nós devemos então olhar para o Senhor com fé, sabendo que Ele é capaz de solucionar os problemas que fogem ao nosso controle. E a nossa fé tem que ser baseada na dependência que nós temos do Senhor. É isso que está escrito no versículo 2, digo, a fé não apenas de quem conhece o Senhor e sabe do que Ele é capaz, mas de quem necessita dEle para a sua proteção e para a sua provisão. E aí vem a segunda atitude que a gente precisa ter diante das nossas decepções, é a paciência. No versículo 2, o salmista diz: eis que como os olhos dos servos atentam para a mão dos seus senhores, e como os olhos das servas, das criadas, para a mão das suas senhoras, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós. A ilustração do servo esperando o favor do seu senhor, esperando o tempo no qual o seu senhor faria aquilo que era bom para o seu servo, é a imagem, é a figura que representa a nossa relação com Deus. Nós devemos permanecer no serviço de Deus e não nos valer dos nossos problemas ou das nossas dificuldades como pretexto para ser infiéis, né? Porque nós devemos então receber as ordens aguardando a provisão do Senhor. Senhor,
eu sei que no tempo certo o Senhor vai me abençoar. Enquanto isso, eu estarei aqui trabalhando, estarei aqui disposto, estarei aqui fazendo o teu trabalho, estarei aqui tendo paciência, mesmo que nesse momento eu esteja frustrado ou decepcionado com alguma coisa que não saiu da maneira como eu esperava, mas eu estarei aqui, eu terei paciência, porque eu sei que no tempo certo a sua mão me abençoará, o Senhor estenderá a sua mão e me fará então um favor, me fará aquilo que é bom, me fará aquilo que eu preciso. Então nós precisamos ter essa atitude de paciência, essa atitude em relação a Deus, aguardar pacientemente o dia no qual Deus misericordiosamente vai aliviar o nosso sofrimento e vai inverter então a nossa situação. Essa semana também eu vi um testemunho muito interessante, um programa que inclusive passa na televisão aberta, né? Na televisão fechada, eu digo, na net, de uma família cristã que teve um problema muito sério com um dos seus filhos. Ele se tornou um incendiário nos Estados Unidos. Esse rapaz foi criado na igreja e teve uma educação cristã e se tornou um incendiário. E aquele pai, então, falava da sua frustração, da sua decepção, de tudo que ele tinha feito por aquele filho, para que aquele filho então se tornasse uma pessoa de bem e aquilo ter, né, terminado como terminou. E aquela mãe também expressando aquela dor que ela sentia de hoje ter o seu filho condenado à prisão perpétua, dele ter matado pessoas. Mas a mulher diz que depois que o filho dela foi preso e condenado, durante 13 anos, ela então lidou com uma depressão terrível, né? Ela diz que todos os dias ela acordava sofrendo terrivelmente, ela não tinha vontade de nada, ela não tinha mais vontade de viver. Mas ela clamava pela misericórdia de Deus e pedia então que o Senhor aliviasse o seu sofrimento, que o Senhor tivesse misericórdia dela. E ela diz que isso durou 13 anos, até que um dia de manhã ela acordou e quando ela se virou para levantar da cama, ela percebeu que alguma coisa tinha acontecido, que algo estava diferente. Ela disse que era como se tivesse alguma coisa, aquele peso todo, aquele sofrimento todo, aquela decepção toda tivesse sido tirado de dentro dela. E ela disse que aquele dia ela amanheceu curada pela graça e pela misericórdia de Deus. E que daquele dia em diante ela nunca mais se sentiu triste ou deprimida. E ela diz então que ela sabe que ela soube que aquela cura tinha vindo como resposta às suas orações de 13 anos. E é mais ou menos isso, né? Ela esperou 13 anos por aquela cura. E nós devemos também perseverar, saber que no tempo certo, no momento certo, no tempo de Deus, Ele vai fazer, Ele vai usar a sua misericórdia para conosco. E a terceira e última atitude que nós devemos ter diante das nossas decepções, das nossas frustrações, é a esperança. Aqui nós vimos a paciência dos israelitas que aguardavam a libertação de Deus, né? Isso não era infundado, porque eles conheciam a promessa de Deus, a promessa de vitória, as promessas do ajuntamento no futuro. Eles tinham a promessa feita aos patriarcas, a Abraão, pelas escrituras. Eles sabiam que o Messias era uma promessa, então eles não confiavam num Deus a partir de nada, eles confiavam nas promessas que Deus tinha feito para eles, porque eles sabiam que Deus era fiel para cumprir. E nós também sabemos que o nosso Deus é fiel, nós temos as promessas do Senhor, nós temos as promessas de vida eterna, nós temos as promessas de cuidado aqui para conosco e nós podemos confiar nas promessas do nosso Deus, porque aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Então nós precisamos, no nosso tempo, na nossa vida, nas nossas dificuldades também, mesmo que nós não passamos por guerras como o povo de Israel passava, né, ali, mas nós temos aqui as nossas dificuldades, nós também às vezes somos perseguidos, oprimidos pelas dificuldades da vida, mas os nossos olhos devem apontar para os céus, a fim de que nós então com paciência possamos esperar para que Deus faça tudo aquilo que Ele anunciou nas Escrituras, que Ele anunciou na sua palavra. E nós devemos então nos sentir incomodados com o mundanismo e não tranquilos com a
vontade do meio do mal, mas manter a nossa fé verdadeira, sabendo, a exemplo do que Deus já fez, que Deus é poderoso para tornar as decepções presentes em vitórias que ecoarão pelos séculos dos séculos. Amém? E é com essa certeza que o nosso Deus é aquele que pode transformar as nossas decepções, as nossas frustrações em vitória, porque Ele tem um plano para cada coisa, que nós vamos orar nesse instante, colocando diante dele as nossas vidas, os nossos irmãos enfermos, os nossos missionários, aqueles que precisam das nossas orações por diversos motivos, que têm enfrentado diversas dificuldades. Vamos colocar na presença do Senhor nesse instante. Senhor Deus e Pai, ó Deus, muito obrigada porque o Senhor é o mesmo Deus de Israel. O Senhor é o Deus para quem nós podemos levantar os nossos olhos, porque o Senhor é o Deus que nos socorre. O Senhor é o Deus que estende a sua mão e que no tempo certo usa de misericórdia para conosco. O Senhor é o Deus que é o nosso socorro, que não dorme, que não cochila. O Senhor é o guarda de Israel, é a nossa sombra, a nossa direita. Ó Deus, nós te louvamos por isso. Senhor, coloca no nosso coração a certeza de que o Senhor está conosco e nos ajuda a, quando nos depararmos com frustrações, com decepções na nossa vida, quando os nossos planos forem frustrados ou quando, ó Deus, as coisas não saírem exatamente do modo como nós queremos, nos ajuda a entender que nós devemos reagir a essas situações com fé, com paciência e com esperança, e nunca, ó Deus, com tristeza ou com desânimo, ó Deus, ou às vezes com revolta, mas que nós possamos aprender que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que o Senhor prometeu e que o Senhor sempre vai saber e fazer aquilo que é melhor, que o Senhor tem para nós aquilo que é melhor. Ó Deus, nos ajuda a confiar no Senhor. Senhor, nos perdoa pela nossa incredulidade, pela nossa falta de fé. Nos perdoa por duvidar do teu amor para conosco e por muitas vezes achar, ó Deus, que o Senhor não está se importando com a nossa situação. Senhor, nos perdoa por fazer o Senhor muitas vezes de mentiroso e por deixar de acreditar, ó Deus, em quem o Senhor é, por deixar de perceber a tua vontade e de fazer aquilo que o Senhor nos ordena. Mas esteja conosco, desperta em nós, ó Deus, o desejo de ter um relacionamento mais íntimo e mais pessoal com o Senhor, para que possamos aprender mais da tua palavra e entender melhor a tua vontade para nós. Senhor, perdoa a nossa iniquidade, ó Deus, perdoa a nossa vaidade, perdoa o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Ó Deus, tira de nós os pensamentos maus, ó Deus, tira de nós, ó Deus, às vezes a vontade de fazer aquilo que não é que o Senhor não se agrada, e nos ajuda, ó Deus, a viver de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós. Nos ajuda a ter paciência para aguardar o teu tempo e para fazer a tua vontade. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é um Deus de amor. Nos ensina a confiar no Senhor. Ó Deus, e é por isso que nós estamos aqui, ó Deus, nós estamos aqui no nome de Jesus para te clamar misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a vida daquelas pessoas que estão enfermas, ó Deus. Ó Deus, aqueles que estão enfrentando o Covid, tantas pessoas, ó Deus, que têm, ó Deus, nesses dias lutado contra essa enfermidade. Ó Deus, famílias que têm estado enlutadas por causa dessa pandemia. Mas Deus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso e o Senhor está no controle dessas coisas. Então tem misericórdia, ó Deus. Tem misericórdia do pastor Miro, da sua família, ó Deus, que está enferma com Covid, da sua esposa. Também, ó Deus, daquelas pessoas que nós não conhecemos, mas que estão lutando, a mãe do pastor Silvio Daniel, que já está há tanto tempo enferma. Ó Deus, tem misericórdia dela, que o Senhor possa estar cumprindo a tua vontade na vida dela, que é a tua serva. Ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, consola as famílias enlutadas por causa do Covid e por muitas outras causas, muitas outras enfermidades, muitos outros problemas.
Ó Deus, o mundo tem sido às vezes, ó Deus, cruel, ó Deus, e o pecado tem causado muitas tragédias na vida das pessoas, mas o Senhor também é o Deus de toda consolação. E o teu Espírito Santo é o nosso consolador. E é por isso que nós podemos clamar ao Senhor por misericórdia, por alívio, por paz. Ó Deus, e é isso que nós te pedimos nesse instante, que o Senhor traga paz. Paz a esses corações que têm sofrido, que têm, ó Deus, lutado contra dores, ó Deus, dores muito grandes no seu dia a dia, famílias que têm perdido pessoas muito queridas, ó Deus, filhos que têm ficado sem os seus pais, esposos que têm ficado sem suas esposas, esposas sem seus esposos, ó Deus, pais que têm perdido seus filhos, irmãos, ó Deus, tem misericórdia, porque o Senhor é o Deus de consolação. Ó Deus, abençoa aqueles nossos irmãos e amigos que têm passado, enfrentado outras dificuldades, outras enfermidades. Abençoa o irmão Feliciano, ó Deus, que tem enfrentado aquela dificuldade, que tem enfrentado aquela enfermidade e ainda um problema com o seu filho, mas o Senhor é grande para resolver esse problema, e ó Deus, o Senhor é grande para solucionar e dar, ó Deus, um alívio, um descanso para o seu servo. Então tem misericórdia da vida dele, da vida do seu filho, ó Deus, que precisa tanto ser transformado e liberto pelo poder do teu Espírito Santo. Senhor, também te clamamos, ó Deus, pela vida da irmã Marli, da irmã Deliane, que o Senhor esteja abençoando a vida das tuas servas. Ó Deus, também te pedimos pelos nossos irmãos idosos, que têm, ó Deus, sido tão, ó Deus, às vezes atingidos nesses dias. Irmã Maria de Fátima, irmã Helenita, pastora, irmã Lucineide, ó Deus, irmã Silvia, ó Deus, irmã Maria José, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas irmãs, dos nossos idosos, das pessoas que são do grupo de risco na nossa igreja, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada um, que o Senhor esteja protegendo aqueles irmãos que trabalham em situação de risco, que são autônomos, que trabalham no meio de muitas pessoas, que trabalham na área da saúde. Que o Senhor tenha misericórdia, porque, ó Deus, são dias difíceis, mas nós estamos confiados e firmados no Senhor. Também abençoa o seu povo que tem enfrentado dificuldades financeiras. Ó Deus, abre as portas de trabalho, abre as portas de sustento. Ó Deus, nesse instante nós te clamamos, ó Deus, pela nossa campanha de missões, pelo trabalho de missões no Brasil. Ó Deus, que nós possamos ver, ó Deus, o nosso país sendo transformado pelo Evangelho do Senhor. Abençoa os nossos missionários, nossos pastores, que têm empregado a sua vida nesse trabalho. Ó Deus, abre as portas dos céus e derrama bênção sobre sobre o teu povo. E nos ajuda a ser missionários aonde nós estivermos. Abençoa os nossos familiares e amigos que ainda não são crentes. Abençoa a família da irmã Maria de Fátima, do irmão Tim, da irmã Helenita, os nossos adolescentes, as nossas crianças, os pais dos nossos adolescentes, ó Deus, os maridos das nossas irmãs. Tem misericórdia, ó Deus, porque eles precisam conhecer o Senhor. Transforma essas vidas, agrega à tua igreja as pessoas que o Senhor está salvando, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Ó Deus, nesse instante queremos te clamar, que o Senhor esteja olhando para nós, ó Deus, para o nosso coração, e que o Senhor esteja aquietando, ó Deus, aquelas dores da nossa alma, o medo, a angústia, a ansiedade, ó Deus, de cada um. Ó Deus, as preocupações com as coisas da vida, nos ensina a confiar no Senhor. Ó Deus, nos ensina a depender do Senhor e a depositar nas tuas mãos tudo aquilo que nós precisamos. Abençoa as pessoas que estão nos assistindo nessa noite, as famílias, ó Deus, ó Deus, cada lar, habita em cada casa com o teu poder, suprindo cada necessidade. Ó Deus, abençoa cada família, a família da Sueli, família da Albiana, família da Cidinha, ó Deus, lá em Porá, a família da tia Tereza, ó Deus, também. Cada um que nos assiste, aonde estiver, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja com a tua mão de poder. Ó Deus, que o Senhor esteja sendo o protetor, o guardador, o sustentador, que o Senhor esteja sendo, ó Deus, o centro da vida de cada um. Nos renova, ó Deus, coloca em nós o teu Espírito Santo.
a cada dia aumenta em nós o desejo de servir e de fazer a tua vontade. Nós te engrandecemos, te exaltamos, louvamos o teu nome, ó Deus, porque o Senhor é um Deus grande, poderoso, santo, é Deus sobre todas as coisas, é Rei, o Senhor é vencedor, o Senhor é aquele que nos amou, que morreu por nós na cruz do Calvário, que nos deu a salvação e que um dia vai voltar para nos buscar, para que nós possamos estar para todo sempre com o Senhor. Nós te exaltamos e glorificamos o teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor esteja nos abençoando, que Ele abençoe a sua vida, a vida da sua família. Amanhã é domingo, nós temos culto às 10 da manhã, no Facebook, no YouTube. Participe conosco. Às 19 horas, o nosso culto é presencial, transmitido ao vivo pelo Facebook. Participe conosco, que o Senhor esteja te abençoando, abençoando a sua família em nome de Jesus. Amém. Tanto amor por mim mostraste lá na cruz, Jesus, o justo pelo injusto, o santo pelo pecador. Tanto amor assim constrange o meu interior. Quem é o homem pra que dele te lembres, ó Senhor? Mas o teu amor me atraiu, livraste-me da morte, então renasci. Eis-me aqui, Senhor, rendido a ti. Como posso agradecer o teu cuidado e teu amor por mim, ó Deus de amor, Deus de amor. Graças te dou, pois tu és Deus de amor.
Aleluia. Aleluia. Grande é a fidelidade do Senhor. Grande é a fidelidade do Senhor. Mesmo que seus olhos não vejam hoje, Deus não deixou de agir, de trabalhar na sua vida. Cada promessa há de se cumprir pela fidelidade do Senhor. Amém?